Olá, boa noite. O seu Câmera Aberta desta sexta-feira já está no ar. Fique conosco e fique por dentro de todas as notícias da nossa região. Abrimos essa edição indo até a redação da UniTV conversar com a repórter Isabel Silva, que tem detalhes das principais ocorrências para a gente. Oi, Cauã, olá você que nos acompanha. Começamos o quadro de hoje com o resgate de um idoso de 66 anos que ficou gravemente ferido após cair de aproximadamente 6 metros de altura enquanto realizava trabalhos domésticos em Laguna. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira e mobilizou aí equipes do SAER e do SAMU Aeromédico. Segundo as informações, a vítima sofreu um traumatismo crânioencefálico grave e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital de Laguna. Devido ali à gravidade do quadro clínico, ele foi transferido então para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui em Tubarão, que é referência no atendimento especializado. A operação ainda contou com o apoio das unidades de suporte básico do SAMU de Laguna e de Tubarão. E agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Laguna, um homem de 40 anos foi flagrado com drogas e um simulacro de arma de fogo durante uma abordagem policial no bairro Campo de Fora. De acordo com a polícia militar, os agentes revistaram o veículo e encontraram porções de maconha, crack e cocaína, além de uma pistola de airsoft e 3 cheques. O homem afirmou que os entorpecentes eram para consumo próprio e disse ainda que havia encontrado o simulacro e os cheques, alegando que pretendia devolvê-los. Diante da situação, foi lavrado um termo circunstanciado pelos crimes de posse de drogas para uso pessoal e porte de simulacro de arma. O motorista também foi autuado por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Já que em Tubarão, um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Campestre. A ocorrência foi registrada durante a manhã desta quinta-feira em uma região já conhecida pelo comércio de entorpecentes. De acordo com a Polícia Militar, 2 suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Um deles conseguiu escapar, mas o adolescente foi localizado e escondido embaixo de uma residência. Durante a perseguição, os policiais viram um momento em que o jovem dispensou algo. Nas buscas foram encontradas 21 porções de cocaína prontas para venda, além de um telefone celular. O menor foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. E ainda aqui em Tubarão, um homem de 38 anos foi preso por receptação após ser encontrado com diversos objetos furtados no bairro São Bernardo. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e encontrou no local 4 homens. Segundo os envolvidos, 3 deles teriam ido até a residência após receberem a informação de que o suspeito estaria com materiais provenientes de furto. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma mochila com furadeira, lixadeira, caixa de brocas e uma caixa de som. Pouco tempo depois, o dono dos objetos compareceu ao local e reconheceu os itens como sendo os mesmos levados de sua casa após um arrombamento registrado no dia anterior. O homem detido recebeu ali atendimento médico por apresentar ferimentos leves e em seguida foi levado à delegacia junto com os materiais recuperados. Olha, Cauana, por enquanto é isso. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Isabel. Agora, mudando de assunto, ontem foram lançadas oficialmente as 22 rotas turísticas Caminhos Serra-Mar. O projeto foi desenvolvido pela Amurel em parceria com o Instituto FUCAP. O auditório do Sigma Park recebeu na tarde desta quinta-feira o lançamento oficial das 22 rotas turísticas Caminhos Serra-Mar. O evento reuniu autoridades e convidados para apresentar o projeto que pretende integrar os 18 municípios da Amurel por meio do turismo. As rotas são resultado de um inventário turístico realizado ao longo de 2 anos pelo Instituto FUCAP, a Amurel e outras instituições. Durante esse período foram identificados e catalogados atrativos naturais,
históricos, culturais e gastronômicos da região. A partir desse levantamento, foram organizados 22 roteiros temáticos que passam a integrar um portfólio regional do turismo. Com esse inventário que a gente construiu ao longo desses 2 anos, a gente conseguimos construir essas 22 rotas. A rota da gastronomia, a rota do caminho dos tropeiros, da imigração italiana, da imigração alemã, da imigração açoriana. Então, através desse inventário, a gente descobrimos quantos hotéis a gente tem, quantos rios, quantas lagoas, quantas praias, então, uma infinidade. Em Tubarão, um dos principais destaques será a Rota Caminhos do Rio Tubarão, que propõe explorar a cidade a partir da história, da cultura e dos atrativos ligados ao principal rio do município. Olha, esse lançamento contempla então 22 rotas que vai abranger 32 municípios, não é só a Amurel, em que pese que o Instituto FUCAP e a Amurel estão aqui sediados na nossa Amurel, mas abrange 32 municípios em 22 rotas muito bem planejadas, identificando os potenciais da região sul do estado, e eu acredito que a gente dá um grande salto para de verdade a gente fazer aquela integração do turismo, fazer com que o turismo aqui no sul de Santa Catarina ele seja realmente integrado, e o lançamento de hoje dá um grande passo para que isso aconteça. Durante o lançamento, os organizadores destacaram que o objetivo vai além da divulgação dos atrativos. A proposta é estruturar produtos turísticos que possam ser comercializados por agências e operadoras de turismo, incentivando que visitantes permaneçam mais tempo na região e movimentem setores como hospedagem, gastronomia, comércio e serviços. Dessas 22 rotas, 21 são regionais e uma internacional, que é a rota da Anitta, Brasil, sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, França, Itália. E a ideia é consolidar o turismo no sul de Santa Catarina a partir dessas 22 rotas. Ou seja, trazer investimentos para que a iniciativa privada possa gerar emprego e renda, investindo em pousadas, investindo em bares, restaurantes, para que as pessoas, os turistas, possam chegar aqui e ficar, porque o chegar e ficar é o grande problema que nós temos hoje. Agora o projeto entra na fase de implementação. A previsão é desenvolver materiais de divulgação, mapas, guias e ações de promoção em feiras nacionais de turismo, além de busca por investimentos para estruturar os roteiros e ampliar a oferta de serviços aos visitantes. A implementação das rotas deve ocorrer sem custos para os municípios. A expectativa é atrair investimentos privados para ampliar a infraestrutura turística da região, gerar emprego e renda e consolidar o sul de Santa Catarina como destino capaz de oferecer experiências durante todo o ano. Bom, nós vamos agora para o intervalo. A seguir, tem a previsão do tempo e ainda os impactos econômicos causados pela interdição da ponte Anita Garibaldi em Laguna. Nós já voltamos. Câmera aberta de volta e agora para te mostrar a previsão do tempo para amanhã. No sábado, o tempo segue estável com predomínio de sol entre nuvens. Em Tubarão, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 18 e 22. Em Imbituba, a mínima será de 17 e a máxima de 26 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 16 e 27. Jaguaruna terá mínima de 18 e máxima de 22 graus. E em Pescaria Brava, a previsão indica a mínima de 16 e máxima de 28 graus. Olha, um estudo revelou os impactos econômicos causados pelo fechamento da ponte Anita Garibaldi em Laguna. Os prejuízos ultrapassam os 700 milhões de reais.
Mais do que os congestionamentos e as filas na BR-101, a interdição da Ponte Anita Garibaldi tem reflexos diretos na economia de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Isso é o que aponta um estudo desenvolvido pela Fundação Inoversa Sul, que também levou em consideração o impacto nos países vizinhos da América do Sul, que utilizam a região como rota de transporte e comércio. O levantamento é considerado inédito e foi desenvolvido pelo Laboratório de Transporte, Mobilidade e Logística da Fundação. Até o dia 20 de julho, o estudo apontou prejuízos superiores a 740 milhões de reais. Quando a gente não para avaliar essa quantidade e a qualidade desse fluxo, automaticamente a gente não tem a noção, a percepção do tamanho que é esse tipo de problema ou de travamento ou de interrupção. Então, quando a gente aplica um exame, e um exame que a gente chama de econométrico, né, é que a gente começa automaticamente a identificar esse real impacto que a gente tem com uma situação dessa como a gente tem vivido nos últimos dias. O levantamento analisou não apenas o tempo de deslocamento e o acúmulo de veículos, mas também os efeitos em toda a cadeia produtiva. A interrupção no tráfego impacta o funcionamento das indústrias, o transporte de cargas e até o comércio local. Desde a origem lá do sistema produtivo da fábrica, que vai ter que produzir mais ou menos para se adequar àquela interrupção, toda a questão de escala de trabalho, tanto das fábricas, e são de todas as fábricas desses 3 estados, mais da América do Sul. A questão de turno, de funcionário, de ajuste de mão de obra, de ajuste do fornecedor. A questão também, por exemplo, do desgaste com os equipamentos, o excesso de consumo de combustíveis para toda a tipologia de veículo. A importância da Ponte Anita Garibaldi vai muito além da mobilidade regional. A estrutura faz parte de um dos principais corredores logísticos do sul do Brasil, ligando o litoral catarinense a outros estados e também a países vizinhos. Além do transporte de mercadorias, a região também concentra estruturas importantes, como o Porto de Imbituba e o Aeroporto Regional de Jaguaruna. Segundo os pesquisadores, o bloqueio acaba gerando reflexos em diversos setores da economia. Então, essa malha fina é a hora que a gente continua a contabilizar e a usar os múltiplos de cálculo do que interfere nesse prejuízo, e ele não é só econômico, ele é social e econômico. Que nos dá essa fotografia, né? E isso é uma estimativa do que a gente sofre, está sofrendo literalmente, mas há uma tendência também de que quanto mais perdurar esse travamento, essa interrupção, os custos eles podem aumentar, e aí são por outras variáveis. E lembrar que custo a gente pode entender também de maneira mais simples, que é prejuízo, ou seja, nós deixamos de usar essa economia gerada de maneira mais saudável. Então, automaticamente, isso se torna efetivamente negativo. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo. A seguir, você confere como foi o encerramento do semestre no Colégio Deon de Tubarão, que neste ano teve um trabalho especial desenvolvido pelas crianças. Não saia daí! Nós já estamos de volta e agora para te mostrar o comentário do psicólogo, filósofo e professor Matiola. Chegamos a mais uma sexta-feira com a reflexão para quem sente que passou da hora de mudar. É possível trocar de carreira aos 40, 50 ou 60 anos? A resposta é um sim vibrante. A psicologia do desenvolvimento mostra que a maturidade traz vantagens enormes. Você tem mais autoconhecimento, inteligência emocional e uma rede de contatos que não tinha aos 20. O medo do novo é natural, mas a frustração de ficar estagnado em algo que não te faz mais sentido é muito pior. Planeje a transição com calma, estude e use sua experiência anterior a seu favor. Nunca é tarde para alinhar o que você faz com o que você se tornou.
O sucesso não tem data de validade. Obrigada, Matiola. Olha, aí no Colégio Deon, o encerramento do semestre também é um momento de aproximar a escola das famílias. Nessa semana, pais e os responsáveis foram convidados a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelas crianças da educação infantil ao longo dos últimos meses. O fim do semestre também é tempo de mostrar às famílias tudo o que as crianças viveram dentro da escola. No Colégio Deon, os pais são convidados a conhecer de perto as experiências desenvolvidas na educação infantil e acompanhar a evolução dos filhos ao longo dos últimos meses. Diferente dos materiais didáticos tradicionais, a educação infantil da instituição utiliza um material próprio, elaborado pelos educadores. As atividades são planejadas de acordo com cada faixa etária e valorizam experiências práticas, descobertas e o desenvolvimento das crianças em diferentes ambientes da escola. Na educação infantil do Colégio Deon, nós elaboramos o nosso próprio material. Então, são materiais ricos em vivências, experiências que tenham sentido e um significado muito bonito para a criança, que seja um material apropriado a cada idade. Porém, as famílias acabam não conhecendo todo esse material, todo esse trabalho realizado ao longo das tardes. Então, todo final de semestre, as famílias vêm até o Colégio Deon, recebem o álbum de vivências, onde tem todos os registros das vivências, das experiências das crianças, seja no momento da educação física, seja numa experiência no laboratório, seja nas experiências com os projetos, para que eles possam acompanhar esse desenvolvimento da criança e também oportunizar que o seu filho, aprenda assim cada vez mais e aprenda, com qualidade. O que mais hoje a gente necessita, na escola é essa parceria com as famílias. Então, a criança sentir-se valorizada, o pai estar ali, a mãe estar presente, olhando o que a criança fez, a criança conta, mostra os amigos, as próprias famílias estarem juntas, a criança sentir-se segura, pertencente a esse espaço e sabendo que a família também valoriza a escola. Então, não tem como, principalmente na educação infantil, 0 a 6 anos, 0 a 5 anos e 11 meses, que é a educação infantil, não tem como a família não estar presente. Porque é ali que vai desenvolver toda a questão emocional, social, cognitiva, então precisa dessa interação. Então a família na escola é fundamental. Porque na educação infantil, quando você termina o semestre, o pai recebe também essa avaliação. Claro que ao longo do semestre, se você vai observando alguma dificuldade que a criança está enfrentando, a gente não espera terminar o semestre para chamar a família. No Colégio Deon, nós conversamos constantemente com as famílias, falando de como acontece a aprendizagem, o desenvolvimento. Caso a criança esteja com alguma dificuldade ou um atraso no desenvolvimento, nós vamos conversar com a família para que juntos possamos auxiliar essa criança. Mas agora ele também recebe uma avaliação descritiva, detalhada de todos os aspectos do desenvolvimento da criança. Bom, o Câmera Aberta de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias lá no nosso portal unitv.com.br. E para reassistir essa edição e as nossas reportagens é só acessar o canal do YouTube ou o nosso perfil do Instagram lá no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite, um bom final de semana e até mais!